Agora eu quero falar com vocês sobre a estrutura do curso, para você ter a ideia completa do que você vai encontrar aqui antes de começar a fazer aula a aula. Bom, então como vocês podem ver aqui, o módulo 1, que é esse que estamos, é o módulo de introdução. É a parte que eu já lhe dei bem-vindos a vocês, as orientações básicas, e agora a aula 3, que é essa aqui que estamos, que é a estrutura do curso. E depois tem mais umas informaçõezinhas, e aí a gente vai passar de fato para o módulo 2, como vocês podem ver aqui. O título do módulo 2 é Como funcionam os phrasal verbs. O módulo 2 é o corpo do curso em si, é onde você vai aprender o que são os phrasal verbs, como se usa, como se constrói, para que serve, que eu posso, como que eu posso montar frases com eles ou não, sabe? Ele é o corpo, é a parte teórica do curso. Não se assuste com a palavra teórica, por favor, porque sim, é teórico, mas é muito didático, muito bem explicado, com muitos exemplos para vocês entenderem, tudo muito contextualizado, sabe? Então essa parte teórica aqui é onde vocês vão aprender o que são, para que serve, como usa, e vão sair daqui assim, prontos para começar a colocar em prática, tá? Então esse aqui é o módulo 2, e como complemento dele, a gente tem o módulo 3, tá? O módulo 3 diz assim, ó, entendendo a lógica e a falta de lógica dos phrasal verbs. É que inglês é uma língua que tem horas que você diz, nossa, inglês é tão lógico, né? Tudo faz sentido. Tem horas que você vai olhar e falar assim, gente, essa língua não faz sentido nenhum, como é que eles constroem essas frases? Então, eu vou explicar para vocês no módulo 3 a parte lógica que tem dos phrasal verbs, é uma parte muito lógica que vai fazer você entender como usá-los corretamente, e também a falta de lógica que você vai entender, tá? Porque eu vou explicar, você vai entender, e isso vai fazer com que você possa usar os phrasal verbs corretamente. Importante dizer, para que cada aula, como vocês podem ver aqui, por exemplo, vocês têm aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5 no módulo 2. São vídeos aulas como essa aqui. Depois das aulas você tem glossário, que é uma lista dos verbos aprendidos naquele módulo, exercícios para praticar os verbos que você viu ali e uma folha de correção de exercícios, folha de respostas, para você poder corrigir, para você poder ver se o que você fez está correto ou não. Então, em todos os módulos vai ter essa estrutura, você vai aprender verbos novos, daí você vai ter o glossário daqueles verbos, os exercícios para praticar, para ver se você aprendeu, e a oportunidade de corrigi-los, para ver se você fez certo ou não. Então, essa é a estrutura para todos os módulos, tá? Então, falamos do módulo 1, do módulo 2 e do 3. Aí começamos o 4. Módulo 4 é onde você começa a ver os verbos em si, tá? Você já vai ter aprendido alguns verbos nos módulos anteriores, mas o módulo 4 é o corpo dos verbos, os phrasal verbs. Então você vai ter muitos phrasal verbs aqui. E eles estão separados em categorias. Por quê? Porque eu gosto de contextualizar, porque a gente tem que aprender phrasal verbs dentro do contexto. Então eu separei por categorias. A aula 1, por exemplo, você vai aprender 25 phrasal verbs para negócios e trabalho. E aí vai ter a mesma estrutura, você vai aprender os phrasal verbs através de exemplos, de explicações. Aí depois você vai ter o glossário, você vai ter os exercícios e as respostas dos exercícios. Para todos os módulos você tem essa estrutura, certo? Depois na aula 2, Bom, a partir da aula 2, na verdade, da aula 2 até a aula 10, você tem 10 phrasal verbs para cada tipo de categoria, são várias categorias diferentes, tá? E depois a aula 11, dentro desse módulo, esse módulo 4 são 11 aulas, a aula 11 você vai ter 15 phrasal verbs para o dia a dia, são os 15 phrasal verbs mais usados que não tenham aparecido em alguma das categorias anteriores. Eu fiz uma categoria só para eles, porque não tem como não saber esses aqui, tá? Que estão aqui no 5. Então, só dando uma passada geral para vocês. Na aula 1, você tem 25 phrasal verbs para negócios. Na 2, são 10 phrasal verbs para viagem. Na 3, 10 para comida. Na 4, mais 10 phrasal verbs para sentimentos. Na aula 5, são 10 phrasal verbs para tecnologia. Aula 6, vamos ter os phrasal verbs para saúde e condição física. Aula 7, são 10 phrasal verbs relacionados a dinheiro. Aula 8, vamos falar de rotina diária, mais 10. Aula 9, 10 phrasal verbs para educação. Depois temos na aula 10 os 10 phrasal verbs para relacionamentos. E na 11, como eu falei, os 15 phrasal verbs de uso geral, ok? E aí com isso terminamos o módulo 4.
Só até aqui vocês já vão ter uma gama de vocabulário novo e um conhecimento muito rico, porque vocês vão ter já passado pelo módulo 2 e o 3, onde eu explico os phrasal verbs, como se dão, como funcionam. Então, quando chegar aqui, você já poderia estar completo. Mas eu quis fazer o módulo 5, que é o módulo de bônus. Eu quis dar umas aulas extras para vocês, porque senão não ia estar completo, sabe? Não ia estar tão bacana assim o curso. Então, o que eu fiz no módulo 5? Eu vou dar o bônus 1. É uma videoaula assim, com 10 phrasal verbs com animais. Você sabia que você pode pegar um animal, juntar uma preposição e formar um verbo? Pois é, isso é possível em inglês. Então você vai ter aqui os phrasal verbs que não são com verbo e a preposição, é um animal e a preposição. Eu explico tudo direitinho quando você chegar na aula, tá? Só dando uma palhinha aqui para você entender. E são expressões que às vezes a gente usa em português e nem imagina como se diz em inglês, tipo amarelar, enfiar o pé na jaca e por aí vai, tá? Não vou dar spoiler, você assiste a aula depois, mas assiste na sequência, tá, gente? Espera para chegar lá depois, tá? Essa aqui é a aula bônus 1 do módulo 5. Depois a aula 2, que é um bônus 2, é uma aula que é um presente para você, porque ela é uma aula autodidata. É uma aula que eu ensino você a estudar. E isso é útil não apenas para aprender isso aqui que a gente está estudando, que são os phrasal verbs, mas para qualquer coisa que você queira depois estudar na sua vida. Ela tem eu dou a aula pronta, você tem um script, você tem uma sequência a seguir, e com isso você vai se disciplinando, você vai entender, então é assim que eu aprendo, é assim que se estuda. Então ela é uma aula assim rica, porque além de eu estar ensinando você a estudar sozinho, que isso já vai para sua vida toda, você ainda vai estar aprendendo phrasal verbs, claro. E é uma aula super motivadora, que é um discurso do Steve Jobs, um discurso super famoso dele, que ganhou a internet. Então, foi feita com muito carinho. Espero que você goste essa aula 2 aqui do bônus. Bom, depois temos o bônus 3, que está aqui, Phrasal Verbs List A to Z. Ou seja, é uma lista de phrasal verbs do A ao Z. Tem muito phrasal verb aqui. Uma lista bem completa. Aí você pode me perguntar, mas tem todos os phrasal verbs que existem? Não. Sabe por quê, gente? Porque essa lista não existe. Não tem como fazer uma lista de todos os phrasal verbs, porque phrasal verbs novos nascem a cada dia. Toda hora tem um verbo novo sendo inventado. Então não existe uma lista completa de todos os phrasal verbs, mas existe sim uma lista bem completa. E esta é uma lista bem completa, tá? Tem muitos phrasal verbs ali. E o bônus 4, a última aqui, é uma lista completa de todos os phrasal verbs deste curso, tá? Então, são 186 verbos que você vai estar vendo nesse curso aqui, e aí você tem a lista completa. Então, quando chegar aqui no final que você vai ver essa lista, você já vai ter aprendido todos eles, já vai ter passado por todos eles. Importante dizer uma coisa aqui. Alguns phrasal verbs têm significados diferentes. O mesmo verbo, o mesmo phrasal verb, tem significado diferente. Deixa eu dar um exemplo que fica mais fácil para você entender. Se eu digo assim, por exemplo, turn up the volume, please. Vamos usar o phrasal verb turn up. Se eu digo para você, turn up the volume, please. O que eu estou dizendo? Aumente o volume, por favor. Tá? Então, turn up é aumentar o volume. Agora eu posso dizer assim, he was not invited, but he just turned up at the meeting. He was not invited, but he turned up at the meeting. Ou seja, ele não foi convidado, mas ele apareceu na reunião. Então, turn up também é aparecer, assim, do nada, sabe? Então, o mesmo phrasal verb que serve para aumentar o volume, também serve para aparecer. Então, quando eles têm significados, assim, muito diferentes, eu repeti o phrasal verb na sua devida categoria, tá? Coloquei, por exemplo, em tecnologia, ele vai estar lá o turn up, e depois, acho que é nos relacionamentos, não lembro exatamente, mas ele aparece de novo em outra categoria. Tá? Por quê? Porque tem significado totalmente diferente, é como se fosse um novo verbo. E você, como eu disse antes, você tem que aprender dentro do contexto. Então, alguns verbos, não são muitos, mas alguns deles vão aparecer repetidamente. Essa lista que está aqui no final, no bônus 4, tem a lista de todos eles, sem repetir, tá? Tem apenas lá turn up e os dois significados dele. Então, são 186 verbos que você vai encontrar lá, tá bom? E depois o módulo 6 é o módulo de conclusão, é onde eu volto aqui para falar com vocês, para concluir o curso todo, você já vai ter feito ele todo, então nós vamos só concluir aqui no módulo 6, tá bom? É isso, gente, eu espero que você esteja animado, preparado, pegue seu papel, pegue sua caneta, pegue seu caderno e bora começar esse curso!